Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início à nossa aula de História. Hoje, que é segunda-feira, 17 de maio de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estamos dando continuidade à aula da semana anterior sobre Revolução Francesa. Aula esta que na semana passada nós vimos sobre a crise na sociedade francesa. Hoje, na nossa aula, que vamos continuar, nós vamos ver sobre esses processos revolucionários, que foram os processos que deram início a essa Revolução Francesa, dificuldades econômicas também, as reações e sobre um pouco sobre a Assembleia Constituinte. No século XVIII, a economia da França era predominantemente agrária. Apesar disso, a agricultura não atendia às necessidades da maioria da população, além de faltar alimentos. Seus preços eram muito altos. A situação piorou a partir de 1784 devido às secas e inundações. As manufaturas também passavam por dificuldades e enfrentavam a concorrência dos produtos industrializados ingleses. Muitos trabalhadores ficaram desempregados por toda parte. Aumentava o número de pessoas pobres, sofrendo com a fome e a miséria. Mesmo com a crise econômica, a nobreza e o clero da França continuaram sem pagar impostos. Somente eles podiam receber pensões do Estado e exercer certos cargos públicos. Eram os membros do terceiro Estado, ou seja, a maioria do povo, que pagavam sozinho os impostos e sustentavam os privilégios do clero e da nobreza. Quando a situação ficou insuportável, a população se revoltou. Suas lutas por igualdade inspiravam-se em ideias iluministas, que chegavam aos mais pobres por meio de panfletos, debates, leituras públicas e gravuras que circulavam entre os sans-culottes. A venda dessas publicações era clandestina, pois o governo reprimia e censurava seus opositores. Ou seja, as pessoas praticamente iam dormir e no outro dia de manhã as ruas estavam empesteadas de panfletos, tinham acontecido debates escondidos só entre algumas pessoas para que essas pessoas do clero e da nobreza não descobrissem o que teria acontecido. Agora nós vamos ver um pouco sobre esses processos revolucionários. A Revolução Francesa foi um processo complexo que durou cerca de 10 anos, de 1789 a 1799. Nesse período, houve divisões e conflitos entre os participantes do movimento. A seguir, eu vou destacar para vocês alguns momentos do processo revolucionário. Aqui nós temos as fases da Revolução Francesa. Entre 1788 a 1789 aconteceu a reação aristocrática. Entre 1789 e 1791 aconteceu a Assembleia Nacional Constituinte. Entre 1791 a 1792 aconteceu a monarquia constitucional. 1792 a 1795, a República e a Convenção Nacional. E para finalizar, entre 1795 a 1799, aconteceu o Diretório. Reações aristocráticas. Diante da crise econômica e da necessidade de arrecadar mais impostos, o rei convocou a Assembleia dos Notáveis, que reunia membros importantes do primeiro e do segundo estado. Nesse momento, discutiu-se a criação de novos tributos, que eram os impostos a serem pagos, inclusive pela nobreza e pelo clero. Nesse momento, essa reação queria que todos, não só do terceiro estado, pagassem os impostos, mas tanto quanto do primeiro quanto do segundo estado.
Com os privilégios ameaçados, a nobreza e o clero pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia há 175 anos. O objetivo dessa Assembleia era obrigar o terceiro Estado, que era onde tinha a maioria do povo, a assumir sozinho os novos impostos. Ou seja, apesar de eles ser ricos, eles ainda queriam se livrar desses impostos. Participavam dessa assembleia representantes de 3 estados, e cada estado tinha direito a um voto. O clero e a nobreza unidos representavam 2 votos, e o terceiro estado, por mais numeroso que fosse, teria sempre um voto. Democracia que fala na verdade, não é. A convocação dos Estados Gerais em 1788 teve consequências devastadoras para o regime absolutista. Representantes do clero e da nobreza subestimaram a força política do terceiro Estado, ampliada pela crise econômica que gerou forte descontentamento popular. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.